Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 1º de abril de 2024, é uma segunda-feira, aí por volta de 7h30 da manhã em São Paulo. Estamos aqui na capital, na Zona Sul, um dia com uma temperatura amena, aí por volta de 26, 26, 27 graus. Hoje se comemora aí o Dia da Mentira, né? Mas por que o Dia da Mentira? Por que é o Dia da Mentira, né? É uma tradição muito antiga e que remonta à Idade Média, né? Isso começou a ser propagado lá na França, lá no século XVI. Naquela época se usava o calendário juliano. O fato é que o dia 1º de abril era o primeiro dia do ano, né? Ou seja, se comemorava o Ano Novo em abril, segundo o calendário aí juliano, né? Então, quando houve a modificação do calendário juliano para o calendário gregoriano, isso foi em 1564 na França, o rei Carlos IX, né? A população não acreditava que mudou, né? Mas já estava decretado aí o novo calendário, e quem resistia à troca da data, o povo só ficava sabendo das coisas depois, né, recebeu o apelido de Bobo de Abril, e aí começou a ter várias piadas e brincadeirinhas, né, e aí o 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira, né. Então aí você tem o Dia da Mentira, assim, você tem muitas fake news, né, aí em jornais, folhetins, as pessoas brincam umas com as outras, né. Por exemplo, um jornal mineiro, aqui no Brasil, em 1828, anunciou que o rei Dom Pedro I, que era imperador do Brasil, tinha morrido, né? Mas não tinha morrido nada, né? Era uma pegadinha, né? Em Londres, né, em 1980, a BBC de Londres anunciou que o Big Ben, que é aquele famoso relógio que fica em Londres, lá na capital da Inglaterra, seria substituído por um relógio digital, né, chamado Digital Dave. Outra mentirinha, né? E nos Estados Unidos, em 1992, a National Public Radio, a NPR, uma emissora pública de comunicação, veiculou uma entrevista aí do Rich Little, comediante, né? Em que ele se fazia passar por ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, então Richard Nixon, né? E aí ele estava lá falando na rádio que ele ia se candidatar de novo e tal, 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 tal. O negócio é que o Nixon já tinha se renunciado há muitos anos atrás, né? Então e o pessoal levou a sério aquilo lá, né? E assim muita gente ficou revoltada, né? Com essa pegadinha aí, muitas pegadinhas aí do Dia da Mentira. Bom, espero que hoje seja um dia que a gente também, apesar de ter essa fama, a gente traga aqui também no nosso canal algumas verdades, mesmo que seja 1º de abril. Pessoal, o youtuber aí, o Rubem Gonzalez, é realmente, como diz o comandante Robson Farinaz, um dos caras mais inteligentes e o maior comunicador do YouTube. Ele é um dos raros youtubers capazes de ver, enxergar e pensar, sobretudo pensar, apesar da revolta de alguns aí que condenam quem é capaz de pensar com os próprios miolos, né? O indivíduo que falava isso só admitia que você pensasse com os miolos dele, né? Não, o Rubem, ele é um cara capaz de ver, enxergar e pensar com propriedade, né? E com muita convicção, né? E ele contou essa aí da aranha mestrada do Joaquim, né? Na live dele ontem, eu estava assistindo agora à noite. Ele fez uma analogia com a Venezuela que é simplesmente genial, né? Então a história é a seguinte: eu vou com o consentimento dele, naturalmente, eu estou dando os devidos créditos aqui, mas a gente tem que veicular aquilo que é bom, né? Aquilo que presta, aquilo que é real, verdadeiro e também pitoresco, mesmo que seja uma ficção ou enfim, uma analogia aí. E ele falou o seguinte: o Joaquim, ele tem uma aranha amestrada, a aranha tem 8 patas, né? Tem 8 perninhas. Ele mostra aí, ele coloca a aranha na mesa, falou: olha, eu vou fazer essa aranha aqui, ela vai andar sem as pernas. Vocês querem ver? Ele arranca 2 pernas da aranha e ordena: anda, aranha. E a aranha anda com 6 pernas, né?
Bom, e a Venezuela? A Venezuela era um país rico e próspero, é um mar de petróleo, e olha só, a Venezuela acreditava que ela era dona do seu próprio nariz, né? Ela ousou, né, exercer a sua autodeterminação, a famosa autodeterminação dos povos, né, na época do Hugo Chávez. Ora, o tio Sam pensou, né, precisamos fazer alguma coisa, hein? Simples, vamos embargar todo o seu petróleo. Não pode mais vender no mercado internacional. Acabou, embargou, não pode mais vender. O seu principal produto, que é um país que vive da venda de petróleo, não podia mais vender. E o Joaquim? O Joaquim arranca mais duas pernas da aranha. Anda, aranha! A aranha vai andar agora, ela consegue andar aí com quatro perninhas, né? Bom, e aí o que o tio Sam fez? Congelou todas as empresas da Venezuela, impediu todos os investimentos, sancionou tudo, travou todos os seus bens e os seus negócios e os seus empresários aí na justiça, né? O Joaquim arranca mais duas pernas da aranha. Anda, aranha, anda, anda. A aranha vai andar agora com duas perninhas. E ela assim, meio capenga assim, consegue andar com duas pernas, né? Daí o que o tio Sam faz? Ele pega todo o ouro da Venezuela, que está lá guardado, está guardado em Londres, né? E trava, toma, confisca na mão grande. Ele rouba o ouro da Venezuela. E o Joaquim? O Joaquim arranca as duas últimas pernas da aranha. Anda, aranha, anda. A aranha não anda mais. Não tem mais pernas para andar. Fica parada. O Joaquim conclui então, o Joaquim aí, o Joaquim Sam. A aranha ouve pelas pernas, ela está surda. A aranha está surda, por isso que ela não anda. Porque ela ouve com as pernas, ele tirou as pernas, ela não ouve mais. E a Venezuela? O tio Sam manda. Anda, Venezuela. A Venezuela não anda mais. Ora, a Venezuela é uma ditadura. Eu achei genial essa daí, né? E o Rubem contando isso daí, você não acredita. Vale a pena, viu? Pessoal, e o Maduro? O Maduro faz eleição com 11 candidatos de oposição no pleito. Mas o tio Sam diz que a Venezuela é uma ditadura. Eu acho que é uma democracia. Mesmo que tenha um regime aí que é dito de exceção, né? Mas o seu presidente aí tem uma aceitação bastante razoável. Aquilo lá é uma elite absolutamente predatória. A Venezuela foi tomada aí por uma elite mais canalha aí da América Latina, né? Bom, e o Zelensky? Veja, o flagelo da população masculina de seu país. Um indivíduo que levou a perda, a perdição, a derrocada, um país inteiro, que matou a sua juventude, flagelou as famílias. Pessoas aí amputadas, amputou a população masculina de seu país, embarga as eleições. O Zelensky embarga as eleições. Quer dizer, o ditador Maduro faz uma eleição com 11 candidatos da oposição ao pleito. Não estou elogiando a Venezuela, pelo contrário, já disse que ela tem uma elite absolutamente predatória, parecida até com a brasileira, mas até pior, né? Mas e o Zelensky? O Zelensky, esse flagelo humano, embarga as eleições. E aí o que o tio Sam faz? Vamos enviar mais 80 bilhões para o Zelensky salvar a Europa. Tirem as suas conclusões. Pessoal, falar aqui uma matéria aqui do Rafael Machado, a quem dou os devidos créditos, né, onde ele faz uma analogia também, hoje é o dia das analogias, né, entre a Rússia e a China, como é que eles veem-se, como é que eles veem a si mesmos, como é que eles se colocam diante de sua própria história, diante de seus acertos e seus erros, diante de seus altos e baixos, né, de seus erros e acertos aí ao longo do século, né, e fez uma analogia aí também com o Brasil, né. Então veja só, exceto pelas pessoas que são excessivamente bitoladas, né, a chapelância de alumínio aí, os russos enxergam a sua história dentro de uma certa continuidade, que tem sentido, que tem altos e baixos, os quais eles tomam consciência, assimilam e mandam a bola para frente, né? Então a Federação Russa aí, ela é herdeira e a continuadora da União Soviética.
Por sua vez, a União Soviética é herdeira e a continuadora do Império Russo. Veja, o Império Russo, czarista, tinha graves problemas. Especialmente sua política externa, que era muito inconsistente. No mundo que estava em rápida industrialização, né, ele era incapaz de realizar reformas econômicas e políticas no Império, na época do Império czarista. Né? Bom, e na época soviética? Veja, a Federação Russa hoje ela reconhece as atrocidades que os soviéticos realizaram contra o próprio povo, inclusive contra o povo russo, né? Além dos erros econômicos, sociais, culturais, né, daquele período, né, que levaram inclusive à estagnação e ao colapso daquele regime lá em 1991. Então, também se reconhece que o período pós-soviético, marcado por um neoliberalismo aí atroz, imposto aí pelos americanos, arruinou boa parte da população russa. Veja, então são três períodos aí, ó, o período czarista, o período soviético e o período neoliberal, pré-Vladimir Putin. Veja, mas nenhum período da história russa é jogado no lixo como um período totalmente falso, equivocado ou maligno. Né? Não, a história é entendida dentro de uma continuidade, né? Dentro de um desdobramento. Né? E quem é que está vivendo essa história? É o espírito russo. Ele vai passando aí por esses traumas, por esses acertos, por esses erros, e ele vai florescendo, ele vai sendo mantido entre conflitos, entre tempestades, entre intempéries, entre as pedras no meio do caminho. Sabe? Ele vai pisando nessas pedras aí, vai assimilando e vai continuando. Ele não condena essas coisas. Agora, veja só a China, especialmente hoje, sobre o Xi Jinping, o grande líder aí. A história chinesa, ela é lida da mesma forma. Veja, por exemplo, você pega lá os historiadores chineses, eles não encaram o Império Qing, que era assim mais liberal, vamos dizer assim, como se fosse uma tirania feudal dos estrangeiros implantada ali encravada na China. Como, por exemplo, diziam aí os comunistas aí, né? O Império Qing era uma coisa condenável, horrorosa e não sei o quê. Não, foi um período cultural chinês que também atraiu muitos povos da Ásia para a órbita chinesa. Né? Então não é que o país se abriu demais. Né? Também teve seus aspectos positivos. Né? No mesmo sentido, interpreta-se o Kuomintang, de Sun Yat-sen. O Kuomintang é a base aí da formação do Partido Comunista da China, né? O partido que apoia o Xi Jinping. Né? Então ele teve também um papel positivo aí, o Kuomintang, inclusive fundamental na história da China. Né? O Mao Tse-tung, que o pessoal condena aqui, ele sequer se esquece que o David Rockefeller dedicou um capítulo das suas memórias ao Mao Zedong, do qual ele era um grande admirador, aliás. Então ele é considerado ainda um dos maiores líderes da história chinesa. No entanto, a Revolução Cultural Chinesa, né, ela, vamos dizer, ela é deixada de lado, né, como um equívoco, mas ela não é condenada. Né? Mas, de certa forma, não é algo de que se deva orgulhar, né? Por causa daquela obsessão, assim, na época da Revolução Cultural, aquela coisa de você ter uma ruptura aí com uma tradição chinesa. Foi uma coisa radical na história da China e também no período maoísta. Só que a China ela não fica chorando aí pelos cantos, condenando a Revolução Cultural atroz que ela viveu naquele período de guerra civil, inclusive. Ela não fica se culpando os outros, num vitimismo, aí, numa autopiedade pelos excessos daquele período. Né? E os períodos seguintes aí, do Deng Xiaoping e o que veio depois, são considerados passos necessários, mesmo que aos tropeços, pessoal, mesmo que pisando em pedras, mesmo que com pedras no meio do caminho. Necessárias essas pedras para fazer da China o que ela é hoje. Então isso é o que se chama, você, proverbial paciência do asiático, né? Em engolir sapo.
né, em pisar em pedra, né? Então, nesses países, a história ela é vista, não é assim um confronto entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças do mal, essa visão maniqueísta, né, que nós herdamos aí das nossas religiões aqui, das nossas religiões monoteístas. Não tem esse maniqueísmo, né, onde você é totalmente bom e vai para o céu, ou você é o próprio diabo e você vai passar a eternidade no inferno. A história não funciona desta forma. A história ela é um autodesenvolvimento, ela é holística, ela envolve um todo, ela está dentro de uma continuidade, de uma eternidade também, né? Ela tem uma dialética interna e externa. O povo está indo em direção a um destino, ele está dentro de um projeto de longo prazo, né? E ele toma decisões, e ele erra, e ele aprende com esses erros. É consciente isso daí. Bom, e aqui no Brasil? O regime militar? Sim, a gente sabe que houve atrocidades na época do regime militar. Alguns aí até exaltam a tortura que houve no regime militar, né? Nós tivemos guerrilhas, insurgências, bombas, enfim. Um período aí que teve Marighella, Lamarca, o Vladimir Herzog na prisão, aí no doicode. A gente sabe que teve repressão, que teve censura. Ora, mas também se fez muita coisa inestimável no regime militar, indispensável, inclusive necessária para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Aliás, o chinês tem até uma máxima lá, né, um aforismo, né? Não se faz omelete sem quebrar ovos. Você tem que quebrar o ovo para você poder fazer um omelete, né? Você entende o que se diz? Por exemplo, algumas coisas ruins acontecem e outras coisas não ruins, coisas boas também acontecem. Então, isso aí não é ser relativista. Não, é você aprender com os erros e com os acertos e tomar decisões melhores, decidir melhor a sua vida. Com os erros acumulados do passado. Você não joga o passado no lixo, simplesmente. No lugar de você conhecer e tomar consciência de um período, de uma era, o que se faz muito hoje no Brasil, lá no Congresso Nacional, né? Nos seres pensantes, né? Que pensam lá com os próprios miolos, né? Mas aqueles não pensam, né? Divide-se o país entre aqueles que acham que o regime militar foi o paraíso na Terra e aqueles que acham que foi o inferno na Terra. Sem meio termo, não tem contraponto, não tem autocrítica, não tem nada. Ou seja, estamos exatamente como crianças birrentas, né? Se pegando na sala e que só são acalmadas aí pelo hambúrguer do McDonald's ou um shake entupido de açúcar, né? Assim não vai, pessoal. Bom, por falar em regime militar, veja, aí eu vou tomar emprestado aqui do Felipe Quintas, que também é um cara que eu admiro. Veja, ele falou aí do regime militar, né? Eu falei, teve alguns acertos também. Veja, tirando o voto dos analfabetos, todos os pontos das reformas de base apresentadas pelo governo do João Goulart na mensagem ao Congresso no dia lá 15 de março de 1964, ano que dá início ao regime militar, todos aqueles pontos da reforma de base do Jango foram colocados em prática pelo regime militar, inclusive o aumento dos empréstimos em moeda estrangeira. Há alguns pontos aí das reformas de base do Jango que o pessoal fala, não, é comunista, ele é comunista, não sei o quê. Todos foram levados a cabo e executados pelo regime militar. Por exemplo, a criação do Banco Central, né? Que os militares colocaram também esse Banco Central subordinado à presidência da República. Portanto, a soberania era do governo e não do Banco Central, como é hoje. Hoje o Banco Central é soberano e o governo não é. Naquela época, o governo era soberano e o Banco Central atendia a necessidade do governo. Compara. E os militares fizeram até muito mais, né? Nacionalizaram os fretes, as cargas, o transporte, ou seja, o comércio externo, né? Construíram centros de pesquisa de tecnologia, construíram as estatais, abriram o cerrado, aí, o semiárido, a agroindústria. Nós só temos uma agroindústria pujante, que é a melhor do mundo, porque lá na época do regime militar se fez a abertura do cerrado, né? Se reservou as terras e se trabalhou essas terras para que elas fossem férteis, né? Eles criaram aí o Sistema Nacional de Saúde, o SUS, né?
que é um modelo que é invejado aí por muitos países, né? Unificaram, aí universalizaram a Previdência Social, o INPS, que depois virou INSS. O aluno passa a ficar 14 anos na escola, e não 7 anos apenas. Então você tem ensino fundamental, ensino médio, o ensino básico, né? Aumentou o período de férias do trabalhador, era 20 dias que o operário, aí o chão de fábrica, agora ele tem 30 dias de férias. Criou-se uma política nacional de saneamento básico, regulamentou-se as cooperativas, somente por causa do crescimento da agroindústria. Você restringia a venda de terras para estrangeiros. Você não queria que o Brasil fosse tomado por outros povos que não fossem o próprio povo brasileiro. Você privilegiava o povo brasileiro. Você colocava ele na frente, né? Então o regime militar aí consolidou e amadureceu muitos processos aí nacionalistas e desenvolvimentistas que tinham sido muito bem implementados e iniciados pelo Getúlio Vargas, que foi o nosso maior líder até hoje, né? Que aí o pessoal também condena, e tem um pessoal aí da esquerda, tem um pessoal da direita que vive condenando o Getúlio Vargas, quer dizer, não assimila, não toma consciência, não estuda o período, né? Não faz a lição de casa, né? Simplesmente joga aquilo no lixo, né? E o Brasil, então, ele deixa de ser aí no regime militar brasileiro, um primário exportador aí, né, incorporando aí muitos setores aí também industriais, da indústria aí do setor secundário, da indústria de transformação, para o controle estatal, né? Ou seja, ele fomentou a produção e a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. E ao mesmo tempo que ele incentiva a presença brasileira na indústria. Não é que ele é contra, que ele é xenófobo, que ele odeia estrangeiro. Não, não é isso. É que ele tem um foco, um objetivo. Ó, vamos investir no brasileiro, né? Não vou investir aqui no americano, no francês, no inglês, né? Não vou entregar o Brasil para a presença estrangeira. Não é porque eu odeio estrangeiro, não, é porque eu amo o Brasil, porque eu amo o brasileiro, né? E ele aumenta aí o poder dos brasileiros e o poder internacional do Brasil, integra o país, desenvolve o país e diminui também as igualdades regionais por causa do sistema de regiões, norte, sul, né? Nordeste, centro-oeste, né? E assimila também, incentiva aí os trabalhadores urbanos e rurais para a grande produção, e nós passamos a ter grandes produções aí nesse período. Então, assim, você pega as instituições públicas, semipúblicas, tudo que foi criado naquele período. Todos os indicadores sociais melhoraram sensivelmente no Brasil, né? Então, esse é um legado que a gente tem que defender e aprimorar para o Brasil de hoje. É uma parte do regime militar que nós queremos, né? Que nós precisamos, aliás. Agora, torturar jornalistas, isso aí nós não queremos, né? Censurar o cara porque ele falou isso ou falou aquilo, isso aí nós não queremos, né? Então, Felipe Quintas, ele explica tudo isso daí e muito mais em detalhes aí no seu livro Regime Militar, a Construção do Brasil. Pessoal, então o vídeo ficou aqui com 23 minutos, né? Eu vou deixar as outras matérias que estão aí no nosso blog para o nosso próximo vídeo. Então tá aqui o nosso canal, Luz no Fim do Túnel, tentando lançar alguma luz aí nessa divisão maniqueísta aí de direita contra esquerda, dos dois neurônios, o a favor e o contra. Vamos seguir o exemplo aí daqueles que passaram por traumas muito maiores do que o que nós passamos, né? E não enxerga a sua história como uma coisa nefasta, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, assim, não fica condenando, sabe, os seus reis, os seus imperadores, os seus líderes, seja eles quais forem, você tem que passar por aquilo lá, minha gente, sabe? Cada país tem o líder que merece, sabe? Nós merecemos o que nós estamos vivendo. Não adianta ficar aí condenando, xingando, né, e bradando aí na internet como se os Estados Unidos ou o Reino Unido tivesse minimamente interessado no nosso bem. Não, ele está interessado nos nossos recursos, pessoal. Quem tem que cuidar dos nossos recursos, da nossa história e do nosso legado somos nós. Então vamos em frente. Pessoal, sendo o que tínhamos para hoje, agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado por seguir o nosso canal e nos apoiar. O canal é pequeno, é novo, né? É da mídia alternativa, da mídia independente, é canal de livre expressão
de livre comunicação. Tá aí a descrição do vídeo, você tem meu Pix, se quiser me pagar um realzinho, um cafezinho, se achar que vale. Se não, se você assistir, se você der um like, o seu engajamento aí é muito valioso para nós. Então, se quiser fazer um comentário, trazer um seguidor para o canal, agradecemos aí. Então, até a próxima e fiquem com Deus.